Tanto que o deputado federal Nicolas Ferreira iniciou ontem uma caminhada de Minas Gerais até Brasília. A mobilização foi anunciada como forma de protesto contra decisões do judiciário relacionadas à condenação e prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro e de outros envolvidos nos atos do dia 8 de janeiro. Eu decidi caminhar até Brasília para um ato simbólico, para poder trazer luz a todos os fatos que estão acontecendo. Até mesmo porque eu saquei qual que é a estratégia, do nosso inimigo. Eles querem nos matar em vida, né? Eles querem nos silenciar, nos jogar para invisibilidade, como se assim a gente não existisse e todo mundo ficasse calado, inerte, e eu não vou fazer isso. Então eu vou fazer essa caminhada de fato como um ato simbólico para que as pessoas relembrem quem nós somos, né? E por que nós estamos aqui como brasileiros, que a gente não pode deixar o país do jeito que está, e principalmente para trazer esperança. Para trazer esperança para aqueles que já desistiram, desanimaram. Engraçado que tá todo mundo, fazendo aí a retrospectiva do ano de 2016. 2016 a gente estava na rua para poder tirar a Dilma. A gente não subestimava o poder da rua, o poder do brasileiro. Então, eu não subestimo o poder da verdade. Eu acho que tudo que a gente faz pode gerar um efeito muito maior do que a gente imagina. Esse ato simbólico foi batizado de Caminhada pela Justiça e Liberdade. O trajeto segue pela BR-040 e tem cerca de 240 quilômetros, com previsão de ser concluído em 7 dias. A expectativa da equipe do parlamentar é de que a chegada a Brasília ocorra no próximo domingo. Hora de receber a nossa analista política, a jornalista Berenice Leite, aqui comigo no telão. Bom dia para você, Berenice. Seja muito bem-vinda. Sempre muito bom tê-la conosco. Bom dia, Daniel. Bom dia a toda a nossa audiência. E olha aí, a direita mais uma vez despertando para um novo amanhecer. Justamente com esse assunto para te ouvir, porque assim, essa caminhada ela é importante para a direita movimentar também ali a sua base. É fundamental na sua avaliação, é um chamado também para o povo voltar às ruas se manifestando por liberdade de forma pacífica? Sem dúvida, Daniel, essa convocação do deputado Nicolas Ferreira, ela é um chamado e é algo que muito emblemático, que simboliza as características das manifestações da direita, manifestações que sempre foram pacíficas. O deputado Nicolas vinha sendo cobrado, não só ele, como outros parlamentares, nesse sentido, o povo nas ruas clamando ali por uma liderança, justamente pelos momentos de insegurança jurídica que vivemos hoje no nosso país. E ontem, ele, sem sequer ali mobilizar, fazer algum tipo de organização, a gente percebe que tem sido algo orgânico mesmo, parlamentares se deslocando de seus estados e se juntando a ele nessa mobilização e que vem ganhando corpo, como eu disse, a manifestação da direita, essa é uma das características, eles sempre manifestam de forma pacífica, volto a frisar isso, e a direita também tem essa característica, de despertar grandes lideranças em momentos críticos, em momentos difíceis, sempre surge uma nova liderança. O deputado Nicolas já tem essa capacidade de mobilização, se não é aí um dos principais nomes da direita hoje, apesar de ser ainda muito novo, ele tem essa capacidade de chegar, de furar bolhas, e agora os parlamentares entenderam, que realmente essa é uma das formas de mobilizar, de causar algum tipo de comoção, inclusive daquela velha mídia, do consórcio, que sempre classifica os atos da direita como atos antidemocráticos. E agora? O que será que eles vão dizer no dia de hoje, Daniel? Essa caminhada é muito simbólica, ao que tudo indica, daqui do dia de hoje, de terça-feira até domingo, quando está previsto essa chegada aqui na capital federal, em Brasília, mais pessoas devem aderir junto a esse movimento. Eles vão vir caminhando aqui até o Distrito Federal por mais de 200 quilômetros. A gente tem acompanhado nas redes sociais, as pessoas passando ali pela rodovia para dar uma força para os parlamentares. Olha aí nas imagens, isso aí foi logo no início, quando o Nicolas relatou que recebeu um chamado, que estava pedindo a Deus nesses últimos dias para que desse a ele uma luz de como, de alguma forma, tentar mobilizar o país. E, de fato,
É uma ação inédita, nada visto antes nesse sentido, mas reitero aqui mais uma vez, Daniel, esse aí é o retrato das manifestações da direita, sempre agindo de forma pacífica, o que realmente não combina com esse processo, com essa perseguição política, e hoje no nosso país a gente percebe que existe realmente uma discrepância. Nossa democracia foi totalmente devastada, presos políticos chegando aí à casa de centenas, e é justamente por isso que hoje os parlamentares que viram ali o seu papel anulado dentro do Congresso Nacional, diante do avanço do Poder Judiciário, estão aí manifestando, tentando chamar a atenção de autoridades de outros países e da própria imprensa, que por muitos anos, né, essa imprensa antiga, essa velha mídia que a gente sempre fala que é um consórcio, né, que age a favor do Supremo Tribunal Federal e que estava de olhos fechados durante aí os últimos anos. Daniel. Esse ato simbólico, Guta Pini, foi batizado de Caminhada pela Justiça. O trajeto segue pela BR-040 e tem cerca de 240 quilômetros, com previsão de ser concluído em 7 dias. A expectativa da equipe parlamentar é de que a chegada a Brasília ocorra no próximo domingo. E aí, Nicolas também ontem à noite foi às redes sociais e negou as acusações de que estaria promovendo um espetáculo por meio das redes sociais. Ele disse que essa caminhada de Minas até Brasília é um ato de compromisso com a liberdade. Ele publicou uma carta aberta nas redes sociais. Uma carta muito firme, necessária e que deixou muito claro ali o propósito do Nicolas com essa iniciativa, que é louvável e merece todo o apoio, toda a repercussão que o cidadão de bem possa dar. Porque é uma iniciativa, Dani, que visa resgatar a esperança do povo brasileiro. O povo já estava numa apatia, e isso é extremamente perigoso. É como se não houvesse mais nada a ser feito. As instituições corrompidas, tomadas, escândalo atrás de escândalo. O maior líder da direita, o maior líder da oposição, preso e sem perspectiva nem de uma prisão domiciliar. Lhe foi negado, inclusive, poder fazer exames após uma queda. Só depois de mais de 24 horas esse direito lhe foi concedido. Então, o povo brasileiro fica à mercê desses tiranos, do autoritarismo, e é como se não enxergasse mais possibilidades, alternativas. E aí o Nicolas, com essa iniciativa, visa resgatar a esperança, que algo ainda pode ser feito e esse algo virá do povo, da força do povo de volta nas ruas. A saída virá pela mobilização popular. As pessoas estavam apáticas e com medo de ir para as ruas, de lutar pelo que acreditam. E a apatia e o medo são os ingredientes favoritos das ditaduras. Então, que essa caminhada do Nicolas possa gerar o efeito esperado, possa mobilizar as pessoas, mobilizar o âmago das pessoas, que elas voltem a ter esperança no país. Porque quando o povo perde a esperança no seu país, não sobra nada. Só sobra miséria, pobreza, autoritarismo, ditadura, e quem gosta disso são aqueles que estão no poder. Então vamos aí aplaudir essa iniciativa do Nicolas Ferreira. Outros parlamentares estão se juntando a ele, mas mais importante, a gente espera que o povo se una a essa empreitada. Pois é, Rodrigo Constantino, na linha do que disse a Guta Pini, essa manifestação pacífica, esse ato simbólico de Nicolas Ferreira seria um chamado para o povo voltar às ruas, se manifestando pacificamente. Antes de te ouvir, eu vou trazer um pequeno trecho dessa carta aberta publicada pelo deputado. Foi divulgada horas após o início dessa caminhada. Ele fala em desumanização dos brasileiros presos após o dia 8 de janeiro de 2023, submetidos a processos ilegais, parciais e arbitrários, bem como a perseguição sistemática a opositores políticos, entre eles Jair Messias Bolsonaro. Eu acompanho a Guta Pina nisso, acho que é uma iniciativa louvável. Acho que ele realmente rezou, né, pediu uma luz para saber o que fazer, e veio essa inspiração, né, de tentar fazer um ato simbólico que possa chamar atenção
para o que o Brasil está vivendo, né? Para o povo não desistir, para o povo não desanimar, não jogar a toalha. Eu sei que está difícil, tem uma espiral de silêncio que foi criada com a intimidação mesmo, a prisão de inocentes, a perseguição a empresários, né? Muita gente com medo hoje em dia de se posicionar no Brasil. Isso não é compatível com uma democracia. É interessante que essa iniciativa do Nicolas tenha vindo logo depois do vídeo que já comentamos aqui, muito maduro, né, do Flávio Bolsonaro, falando em união. E é interessante também que o irmão Carlos Bolsonaro tenha publicado no X o seguinte: decolando de Santa Catarina em direção à marcha com o Nicolas, André Geyer e muitos outros. Amanhã, posteriormente, também verei minha filha e então meu pai na quarta, mas então volto novamente à caminhada, me programando força. E o próprio Nicolas agradeceu, né, e disse todos juntos pelo Brasil. Isso é importante por quê? Porque tem uma ala que se diz bolsonarista e alguns especulam que seja até próxima do Carlos, né, que talvez seja o filho mais radical, digamos assim, intransigente, né, que fica cobrando o Nicolas o tempo inteiro, implicando com o Nicolas, achando que ele pode ser traidor, que ele não é bolsonarista o suficiente. E esse não é o momento dessas picuinhas, dessas tretas, né? Esse é o momento de união. O Nicolas é alguém que tem feito bastante, que tem lutado pelo país, que tem denunciado o arbítrio, o abuso do Supremo, como poucos, né? Então, não dá para entender, selecionar o Nicolas como alvo, né? Uma coisa talvez aí de nicho eleitoral, de preocupação com o controle do bolsonarismo à frente, inveja, eu não sei, né? Mas eu sei que os brasileiros patriotas que não estão nessa, que estão preocupados com o futuro do Brasil e nada mais, eles têm obrigação de aplaudir essas iniciativas e de torcer para que todo mundo vá junto, que o Carlos Bolsonaro vá junto, que vários outros, que a turma do Partido Novo entre nessa, que os bolsonaristas se juntem, como muitos estão se juntando, né? Então, de novo, não dá para entender as picuinhas no momento de necessária união. O Nicolas está de parabéns, tomara que ganhe muita força essa caminhada. Nós resgatamos um comentário de Augusto Nunes ontem no Oeste Sem Filtro sobre essa manifestação convocada pelo Nicolas Ferreira. Vamos ouvir. Agora há pouco mencionamos a Dilma Rousseff. Para que a Dilma caísse, você teve de mobilizar multidões bastante heterogêneas. Tinha de tudo. Ali, agora o cara vem, estou aqui para me manifestar contra a Dilma. Não, não pode. Você votou nela, não está proibido de mudar de ideia. A gente passa todos os dias, nós ficamos aqui durante 2 horas tentando mostrar argumentos sensatos que justifiquem o afastamento do grande problema que o Brasil tem hoje, que é o Lula. E dos grandes problemas, é difícil saber qual é o pior, porque tem o consórcio que governa o Brasil, tem o que faz um ministro e outro fazem um ministro e outro do STF, etc. Todos esses problemas são problemas a eliminar. Agora você vai, à medida em que surge um mais exposto à tua fuzilaria, vai nele. Se a gente faz aqui um trabalho de convencimento, aí vem alguém e diz assim, aborda na rua e diz, olha aqui, eu concordo com você agora, mas até ontem eu achava que você só falava bobagem. Aí eu vou proibir o cara de mudar de ideia. Tudo que a gente quer é que as pessoas mudem de ideia. Claro. Se você não tem a maioria, que se garanta a maioria, é só isso que a gente busca. Agora, se você busca a maioria, começando a brigar com quem está do teu lado, você está condenado a jamais alcançar uma maioria. Simples assim.